Roteiro Plástica. E para falar de mulher, para falar de sensualidade, para falar de autoestima, eu estou mais uma vez aqui com a doutora Luciana Takaki, que é a nossa cirurgiã plástica. Tudo bem? Tudo bom. Doutora Lu, vamos falar um pouquinho de mamoplastia redutora. Quais as principais características da cirurgia de mamoplastia redutora? Então, dentro da cirurgia plástica da mama, existem as cirurgias de flacidez apenas da mama, né? O peito caiu, ou porque amamentou, emagreceu, ou do próprio envelhecimento mesmo. A mama pode cair. Então, o que significa que o peito está caído? A areola está abaixo da onde ela deveria estar e a glândula está abaixo da linha de base da mama, né? Do sulco da mama. Então são os quadros que você falaria assim, essa mama está pitosada. Aí, além do caso que pode ser só de pitose, que você pode só tirar o excesso de pele, ou tirar o excesso de pele, fazer uma mastopexia com prótese, ou só colocar uma prótese, se for bem pouquinho, e os casos das mamas grandes, que tem um volume maior, que é o que eu acho que a gente está proposto para conversar hoje. Nos casos das pacientes que têm uma mama muito volumosa, ou médio volumosas, né? Com o tempo, esse tecido acaba, com a ação da gravidade, da idade, tudo, ela acaba caindo, então o complexo areolo-mamilar, ele fica abaixo da onde ele deveria estar. Bom, o aumento do volume da mama está associado à baixa da autoestima da mulher, achar o peito dela feio, e associado também aos problemas de dores nas costas, né? É muito frequente as mulheres falarem, tô com bico de papagaio, tô com dor nas costas, tomo muito remédio para dor nas costas, porque aquele volume de mama é muito grande para a estrutura dela. Entendi. Então, vamos seguir assim. A mulher, ela já foi detectado o problema, ela vai ter que fazer essa cirurgia. A gente conversou outro dia a respeito disso. A partir do momento que já foi detectado o problema, que ela vai fazer essa cirurgia, existem os exames pré-operatórios, que são muito importantes. Quais são esses exames? Então são os exames de sangue, são exames gerais, né, para ver se a paciente está apta a passar por um procedimento, que daí inclui hemograma, coagulograma, eletrocardiograma, dependendo da faixa etária, uma investigação mais a fundo da parte cardiológica, né, a gente pede sempre para o cardiologista avaliar, ver se precisa pedir um eco, um teste de esforço, uma esteira, para ter certeza que aquela cirurgia, né, é questão de segurança. Os exames específicos da mama, então precisa fazer ultrassonografia até os 35 anos, a partir dos 35 anos, e alguns outros casos de pacientes mais novos que têm uma mama ou um antecedente familiar mais forte para câncer, a ultrassonografia é associado a uma mamografia. Por quê? Você tem que ter certeza que essa mama não tem nenhum outro problema, ou um nódulo, um câncer, para poder fazer essa cirurgia, tá? E ter mais ou menos uma foto de como era essa mama antes dela ser operada, que é uma coisa assim comparativa. Depois ela vai fazer uma mamografia, tem que ter uma fotografia antiga dela para saber um histórico dessa mama. Então por isso que é importante. E além de outras coisas, por exemplo, tem um nódulo, ele é benigno, vai aproveitar na cirurgia, já tira para mandar para biópsia, tem um cisto, então a gente tem que ter certeza disso. Outra coisa que é importante, que às vezes as mulheres não sabem, é que não pode estar amamentando e tem que ter um período. Esse período é variável, tem médico que fala em 4 meses, tem médico que fala tem gente que fala em 6 meses, mas em média tem que ter suspendido a lactação entre 4 a 6 meses antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico. Você falou em pacientes mais jovens. Existe alguma idade, que vamos dizer que seja uma idade limite para uma menina, uma adolescente, uma jovem, para fazer essa cirurgia? Isso é variável, porque tem adolescentes que demoram mais ou menos para terminar a puberdade. O ideal é que seja depois que teve o término da puberdade. Em geral,
eu estipulo que tem que ser maior que 18 anos, né? Maior que 18 anos, exceto em casos assim, fora de padrão, né? Por que que tem que ser após o término da puberdade? Porque se for antes, vai continuar tendo estímulo, esse peito continua crescendo. Se tem uma cirurgia que vai levar em 1 ano, vai durar 1 ano, resultado de 1, 2 anos. Aí o peito cresce de novo, se não terminar a puberdade. Às vezes as meninas, a família não entende, mas é por causa disso. Agora eu vou dar uma de Jô Soares aqui e vou falar para a Lu o seguinte. A doutora Lu, ela opera em São Paulo, além de São José dos Campos, ela opera em São Paulo. Lu, conta pra gente aquela história da paciente lá de São Paulo que queria fazer a cirurgia de qualquer jeito, mas ela não fez os exames e ela queria te dar um nó. Como é que é essa história? Não tem nó, não. Não tem, porque o que acontece? Às vezes é frequente, às vezes o paciente sabe que tem um problema de saúde, fala que não tem, ou tá com os exames incompletos, mas acha que vai dar tudo certo. Tem que estar tudo certo. Às vezes a vontade cega. Ansiedade. Só que depois vai chegar para mim, pro meu anestesista, e vai falar assim, mas vocês sabiam, tava ali. Então os exames tem que estar. Não é questão de exame, né? Exame não quer dizer nada. A sua saúde não é o exame que tem que estar bom, é a sua saúde tem que estar em ordem para poder fazer uma cirurgia. Isso é qualquer cirurgia que seja eletiva. Por exemplo, o paciente tem pedra na vesícula, então ele vai passar no cardiologista também primeiro. Se perceber que ele tem uma insuficiência arterial grave, ele vai tratar primeiro do coração, depois opera a vesícula. Para a cirurgia plástica, a mesma coisa. Bom, a nossa amiga, a nossa companheira, ela já fez todos os exames, já está tudo em ordem. Agora a gente vai passar para a cirurgia. Que tipo de anestesia que se usa nesse procedimento? Olha, a anestesia, eu prefiro que seja uma coisa que o anestesista vai conversar com a paciente e definem juntos, de acordo com o antecedente pessoal daquela paciente, com o tipo de cirurgia que vai ser realizado, qual é a melhor anestesia para aquela paciente individualizada. Então não existe uma regra. Por quê? Nós somos todos diferentes. E às vezes uma paciente já teve alguma complicação de fazer uma peridural, tem paciente que não quer fazer uma anestesia geral, que no caso dela não convém por um ou por outro motivo. E o anestesista é o especialista, que é médico. Eu já vi paciente perguntar para mim se anestesista é médico. O anestesista é médico, ele fez 6 anos de faculdade de medicina, mais 3 anos de residência. Alguns fazem mais 1 ano de especialização, trabalha só em fazer anestesia. Então ele é especialista e, diga-se de passagem, o título de anestesista é um dos mais difíceis de se tirar. Ele é especialista nisso, então ele que vai acabar, de acordo com o estudo dele e em específico aquela paciente, vai determinar que tipo de anestesia é melhor para ela. É lógico que a gente sempre tem que falar que a anestesia melhorou muito nos últimos anos, né? As drogas são mais seguras, os equipamentos de monitoramento são mais seguros, então ele vai definir que tipo de anestesia é especificamente para cada paciente. E como a gente costuma dizer, cada macaco no seu galho, né? Lu, e essa cirurgia, como que ela é realizada, a cirurgia propriamente dita? Bom, sempre em hospital, o paciente chega lá, a gente fotografa, marca, em hospital. O que acontece? Você tira uma faixa de pele entre a posição que você quer deixar a areola e a posição que a areola está, para subir essa areola, reposiciona o tecido da mama e tira o excesso de glândula do polo inferior da mama e monta ela, faz retalhos, né, dá uns pontos por dentro para como se estivesse modelando, tira o excesso de pele. E isso resulta naquela naquela cicatriz em volta da areola e o T invertido. Muito bem, sua cirurgia foi perfeita, deu tudo certo. E agora, quais são os cuidados que tem que ser feitos no pós-operatório, que eu acho que é o principal? O pós-operatório,
é uma das coisas mais importantes, tem que se programar muito direitinho quem vai cuidar da paciente e toda a estrutura funcional da casa dela para essa recuperação. Não tem jeitinho, né? Tem gente que quer dar um jeitinho, não tem jeitinho para recuperação pós-operatória. Cirurgia é uma coisa séria e deve ser tratada dessa maneira. Então passa a primeira noite no hospital, no dia seguinte tem alta com o curativo de pós-operatório, com o sutiã de pós-sutiã curativo, bracinho para baixo, cotovelinho grudadinho na cintura, e depois a volta às atividades vai sendo gradual de acordo com a paciente, mas demora aí para voltar a uma vida mais ou menos normal, sem pegar peso, essas coisas, mais ou menos de 20 a 30 dias, vida absolutamente normal é depois de 3 meses, 2 a 3 meses. Aí ela está perguntando assim, mas como é que vai ficar o meu seio depois? E a cicatriz? Bom, assim, uma coisa que é importante ter em mente é que depois da cirurgia a mama está esquisita. Por quê? Os tecidos eles vão cedendo e vão desinchando ao longo do tempo para ficar do resultado que a pessoa está almejando. Isso significa que o resultado não é imediato? 3 a 6 meses. Isso causa uma certa... Ontem eu atendi uma mulher que me falou uma coisa que eu adorei. Ela falou assim, cirurgia plástica é assim, primeiros dias dá uma depressão e depois a gente se apaixona. Mas fica esquisito mesmo, fica roxo, fica inchado, todo mundo sabe. Qualquer informação que o paciente for buscar em qualquer lugar sério, tem aí o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o lugar que todo mundo deve, né, que é a maior referência aqui no Brasil, que demora para desinchar, para pegar o formato, para ficar o formato definitivo. Isso demora mesmo para acontecer. A cicatriz ela vai depender de 3 fatores. O primeiro deles é a técnica cirúrgica, os pontos são todos por dentro, usa a técnica para otimizar. Isso é rotina dentro de cirurgia plástica. O segundo é a genética do paciente. A paciente já tem tendência a ter uma cicatriz queloide, a paciente já tem tendência a ter uma cicatriz boa ou ruim. E o terceiro, que é o mais importante, que a gente sempre fala, são os cuidados de pós-operatório. Isso inclui desde o repouso, orientação de seguir repouso para não abrir ponto, para não ter problema. Os cuidados depois da cirurgia, manter microporado, usar placa de silicone, e vai nortear que cada médico vai avaliar o seu paciente e vai nortear que tipo de tratamento tem que ser feito para aquela cicatriz especificamente. Aí tem laser, daí vai. Aí, Lu, o maridão tá lá sentado, domingão, como diz o Fausto Silva, domingão, sentado no sofá, assistindo você falar tudo isso sobre mamoplastia. Aí ele está perguntando assim, minha mulher quer fazer essa cirurgia. Será que ela vai perder a sensibilidade depois da cirurgia? Então, existe o risco de se perder a sensibilidade. Esse risco é baixo, é muito raro que aconteça. Em casos de gigantomastias grandes, a paciente já não tem sensibilidade. Então, assim, hoje, estudo que fala assim exatamente qual é a porcentagem, é muito difícil. Nos primeiros 3 meses é comum haver 90% das pacientes têm alguma alteração de sensibilidade para mais ou para menos, e isso vai se normalizando depois de 3 meses, já está tudo normal. Agora, tem algumas pacientes que podem ter esse problema indefinido, mas é uma porcentagem muito pequena. Agora vamos caminhar um pouco mais para frente, depois dessa cirurgia, Lu. A gravidez, ela pode prejudicar essa cirurgia que foi feita? Então, pode. A gente não tem como prever qual que é a genética dessa paciente, não tem como a gente prever quantos quilos ela vai engordar na gestação. Em geral, as pacientes que não engordam tanto, que engordam entre 10 e 12 quilos, elas não têm tanta perda de resultado. As pacientes que engordam 20, 30 quilos, exceto que elas sejam iluminadas, elas vão ter perda de resultado, né? Qualquer
parte do corpo dela vai ter perda de resultado, se engordar 30 quilos na gestação. O braço, a perna, a bochecha e o peito operado também. Então pode perder resultado, sim. E a amamentação prejudica? A cirurgia não prejudica a amamentação, tá? Não prejudica. Bom, gente, eu tive aqui mais uma vez com a doutora Luciana Takaki. Agradecer ela mais uma vez por estar aqui com a gente. Como eu sempre digo, a doutora Lu já é sócia do programa, né, Lu? Sou. E hoje, olha, ela nem me cortou nenhuma vez, aí eu lembrei de alguma coisa. Lembrou de mais alguma coisa para falar? Não, estou muito feliz de estar aqui com vocês, gosto muito de vir aqui conversar. A gente está aí à disposição. Aliás, hoje a gente está num local diferente. Eu queria agradecer a administração do Vale Sul Shopping, agradecer o pessoal do marketing, o Robson, que autorizou a gente fazer essa gravação aqui na área do Vale Sul Shopping. E dizer para você mais uma vez, se você quer rever essa matéria ou quer ver outras matérias do Roteiro.tv, entra no meu site, especificamente da plástica da doutora Luciana, entra no link plástica, você vai ver essa e outras matérias. Obrigado, Lu, mais uma vez de você estar com a gente. O roteiro volta já. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável.